sexta, o Globo Repórter cruza a fronteira sul do Brasil para mostrar como é a vida no país menos violento, menos corrupto e mais alfabetizado da América do Sul. Nas cidades não existe engarrafamento e a internet é gratuita para todos. Nas ruas o que se vê é uma tranquilidade que impressiona. Nas escolas públicas, cada criança tem o seu computador e os aposentados são valorizados pela experiência. Está na lista dos 40 melhores países do mundo para se aposentar. E ainda as belezas naturais e as praias fascinantes desse lugar muito especial. Nesta sexta, no Globo Repórter. Olá, você que está ligado na internet. Conheça o país do bem viver. Na mesa, a melhor comida do mundo. A carne de fama internacional assada em fogo de lenha. Peixes, camarões e algas de um mar limpíssimo. Doce de leite, vinhos especiais, queijos deliciosos e até azeites. Tudo produzido na própria terra. Nas cidades, nenhum engarrafamento. Internet de graça para todo mundo. Nas escolas públicas, um computador para cada criança. Um programa que aproveita a sabedoria e melhora a renda dos aposentados. Pequenas cidades cercadas de beleza, onde carros antigos são usados até como restaurantes. No campo, paisagens europeias, a tranquilidade da vida nas fazendas, a maior floresta de umbus da terra, estranhas árvores com até 500 anos de idade, praias fascinantes e o charme de um litoral que atrai gente do mundo todo. Que país é este, afinal? Hoje no Globo Repórter. Bem-vindos! Estamos no Uruguai. Um país fascinante. Terra do Pampa, que se estende sem fim. Do rio mais largo do mundo. De um litoral cheio de luxo. Personalidade. Do assado na brasa. Do doce de leite. E do mate. Um lugar onde a gente não percebe pressa e nem corre-corre. Ao desenhar o seu mapa, o Uruguai ajudou a definir parte de nossa fronteira. Acontece que essas terras, banhadas pelas águas doces do Rio da Prata e pelas praias da costa atlântica, sempre fascinaram. Entre os séculos XVI e XIX, espanhóis, portugueses e até brasileiros brigaram por elas. Agora o Uruguai chama a atenção de novo, mas não de conquistadores. Ele é o queridinho da vez de quem quer ver ou morar num país onde se vive muito e como antigamente. Montevidéu nem parece capital de um país. Tem mais jeito provinciano que cosmopolita. E olha que metade da população uruguaia vive aqui. Entre as ruas, sem engarrafamento, rodeadas por árvores, exibe um dos caminhos mais charmosos da cidade. A Rambla, esse calçadão com 20 quilômetros, debruçado sobre o Rio da Prata, que liga a cidade colonial à cidade moderna. Aqui não tem blackout nem engarrafamento. E os motoristas encontram nas ruas mais gentilezas que faróis. A capital uruguaia tem um ar de nostalgia espalhado pelos jardins, casarões e prédios que exibem na fachada estilos arquitetônicos dos últimos 2 séculos. O Teatro Solís é uma das construções mais lindas da cidade. O Palácio Salvo, com suas torres que lembram o gótico e chegam a 70 metros, já foi o mais alto da América do Sul. E é uma fonte mágica que, diz a lenda, realiza apenas um desejo: amor. A ela não são dadas moedas, mas cadeados com nomes de apaixonados. Eles representam o desejo de amantes que sonham em ficar juntos para sempre. E quantos amantes já fizeram pedidos à fonte? E no meio do caminho há uma porta, antiga, imponente. É a porta da Cidadela.
o que restou da muralha que protegia Montevidéu colonial de 1714. Nas ruas, o que se vê é uma tranquilidade que impressiona. E o que se sente é um cheirinho de fumaça no ar. Sempre tem um fogo pronto para preparar o prato preferido de quem mora aqui. O assado é orgulho nacional, que envolve tradição e técnica. Diferentemente ao que estamos acostumados no churrasco brasileiro, o assado uruguaio é feito com lenha e não com carvão. E isso faz toda a diferença, garantem os parrilheiros. Santiago, que gosto a lenha dá à carne? O gosto, a fumaça, o calor é outro. O mesmo corte de carne, mas se assado com carvão, não sai o mesmo, é totalmente diferente. Enquanto controla o ponto das carnes, Santiago me conta que aprendeu tudo com o pai, ainda quando era pequeno. E um dos orgulhos é a batata doce glaciada. Irresistível. E o preparo é quase um ritual. Bastante açúcar. E agora o segredo, que isso é sensacional. Essa hora é sensacional. Olha o barulhinho. É uma festa. Todo mundo comemorando a batata. Assada e ela fica crocante na parte do açúcar. Realmente simples, mas deliciosa. Na grelha vai um pouco de tudo. Carnes, linguiças, miúdos, pimentões, abóboras, cebolas e tomates. Produtos que vêm direto das grandes e tradicionais estâncias e das pequenas propriedades rurais. E o Uruguai está cheio delas, com pessoas que vivem da terra, do que colhem dessa terra fértil e generosa. São lugares de lindas paisagens, com casinhas distantes e povoados que são uma graça. Esse é o povoado Éden, onde vivem 200 pessoas. Não há calçamento nas ruas nem na praça. Há uma igreja, casas e um silêncio surpreendente. Em lugares assim, vivem cerca de 200 mil agricultores que cultivam principalmente uvas, arroz, laranja e legumes e que não faz muito tempo começaram a dar espaço também às oliveiras. E são elas que dão esse jeitinho de Itália às pequenas colinas uruguaias. Uma vez por ano, as árvores ficam repletas de azeitonas e a colheita é feita com todo o cuidado, como um carinho, manualmente, para não machucar as frutas. Essas azeitonas demoraram 1 ano para estar no ponto de colheita e o bom é que nós chegamos aqui bem nesta época. Elas vão dar origem a um azeite extra virgem. E aqui está a minha parte na colheita, uns 9, 10 quilos de azeitonas. O suficiente para produzir 1 litro de azeite. As azeitonas vão direto da colheita para a moagem. O aroma liberado durante o esmagamento da fruta é um perfume. E foram as azeitonas que levaram de volta ao campo Isabel, a engenheira química que se especializou na arte de degustar óleos. Agora nós vamos degustar um azeite. A Isabel vai mostrar como é que é esse processo. Vamos lá, Isabel. Certo. Primeiro que fazemos é servir uma quantidade pequena de azeite. Isabel me explica que preciso girar para aquecer um pouco, pois o azeite é bom consumir aos 28 graus. É jugo de fruta. Sim, como um suco de fruta. E nessa degustação, ao contrário do vinho, o azeite, a gente engole. O sabor a gente sente na boca e o picante, que é uma virtude do azeite, ao contrário do vinho, que é um defeito, a gente sente na garganta. Então, só engolindo com a vantagem que não ficamos bêbados, borracho. Você pode beber tudo o que você quer. Mais do que uma profissão, Isabel faz dessa atividade um estilo de vida. Ela cuida das azeitonas, do equilíbrio dos olhos e olha com orgulho
as oliveiras, que formam uma paisagem que ela ajudou a mudar. A terra é fértil e o mar oferece fartura. Grande parte da boa comida que vai à mesa vem dessas águas geladas e agitadas. As feiras, todos os dias, oferecem a pesca da noite. Camarões, lagostas, peixes, lulas. Tanta opção que fica difícil decidir o que levar. De olho nessas banquinhas também ficam eles, os velhos lobos do mar. Descobriram aqui a vida mansa de quem não precisa mais pescar. Mergulhos, flashes e peixes. Se não fossem as gaivotas, seria um paraíso. Mas nada é perfeito. Qualquer descuido, lá se vai um peixe. O uruguaio gosta tanto, mas tanto do sabor do mar, que tem chefe colhendo algas para incrementar receitas. Luciano, que vive em Punta del Diablo, busca entre as pedras as algas verdinhas que usa para preparar suas especialidades. É como se fosse uma horta. Sim, mais ou menos. Natural. Ovos, farinha e algas frescas bastam para fazer os raviolis, que recheia com ricota e queijo parmesão. E algas bem picadinhas. A alga pode ser um dos alimentos do futuro e tem muitas vitaminas. A única coisa que temos que fazer é cuidar da natureza. Desidratada, ela também serve de tempero para a salada. Com frutos do mar, é claro. Tudo muito curioso, muito delicioso, com gostinho do mar. Amei. Perfeito. Comida diferente. Muito bem, vou levar a receita embora. Uruguai. Alguns dos melhores indicadores da América Latina estão aqui. Neste país, as mulheres vivem em média 78 anos. Os homens, 74. É considerado o país menos corrupto, o mais alfabetizado e o menos violento. E ainda está na lista dos 40 melhores países do mundo para se aposentar. O Uruguai atualmente tem tido 10 anos de crescimento econômico muito importante, inclusive com alguns anos com taxas perto dos 7%, né, taxas nunca vistas no Uruguai. E isso tem permitido, digamos, a melhoria da vida, a diminuição dos índices da pobreza. É um país tranquilo, o estilo de vida é mais sossegado e tem muitos atrativos culturais. Claro que ajuda a ser um dos menores países da América do Sul e ter apenas 3 milhões e 300 mil habitantes. Mas os uruguaios souberam com maestria tornar atrativo seu pequeno país e ensinam lições preciosas. Carlos Vilaró, um dos artistas mais famosos da atualidade, vai completar 90 anos em novembro. Ele é um exemplo de vitalidade e simpatia. Um homem amável e cheio de histórias. Conta que com as mãos que hoje pintam telas, começou a erguer a própria casa. Essa construção enorme, apoiada sobre o rochedo, chamada de Casa Pueblo. Erguido como um monumento ao sol, é um dos locais mais fotografados do Uruguai. E até inspirou o poetinha Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aqui ele mora com seus gatos. Tem seu ateliê e uma vista deslumbrante de Punta del Este. Pergunto qual o segredo para uma vida longa e feliz. O segredo está primeiro na generosidade, no prazer de saber doar, no encontro com as pessoas e amá-las. Eu sou um homem feliz. Felizes também são esses casais. Para eles e para a maioria dos uruguaios, vale a máxima que normalmente usamos em tom de brincadeira. Está estressado? Vá pescar. Malaquias e Rosa, Osvaldo e Agostina são amigos e pescam juntos há 50 anos. Bem-humorados, eles contam que não abrem mão de dias assim para descansar.
que a felicidade vem de coisas muito simples. Tomamos mate, comemos assado, tomamos vinho e desfrutamos da tarde pescando. Pescam num lugar que no Uruguai se chama de paisagem protegida. E existem muitos. Aqui a interferência do homem tem limites. Não pode colocar em risco a vida silvestre, nem modificar a paisagem. Até porque esse é um paraíso para aves migratórias. É um espetáculo ver a Laguna de Rocha tão pertinho do mar. Uma harmonia, uma simbiose que foi produzida ao longo dos anos e queremos ir conservando, porque é bom ao bem-estar dos seres humanos e da natureza. E um pouco é a proposta do país que estamos preservando. Marion também é muito ligada com a natureza, principalmente com as plantas. Tem um coração tranquilo e mostra com orgulho as suas receitas de vida. Esta é uma planta muito procurada pelas mulheres. Porque cura celulite, centelha asiática. Formada em botânica aos 70 anos, ela decidiu não parar. Na lojinha de chás e ervas medicinais, recebe os amigos e transmite os conhecimentos que aprendeu com os antepassados e que aprimorou na faculdade. É feliz aqui, nesse encontro de saúde com as plantas. É meu pensamento. Penso que não passamos uma única vez por este mundo, que passamos muitas vezes. Então as coisas queridas são tão queridas que parece que vieram de muito tempo antes. Eu as tenho incorporadas comigo de muito tempo. Estou muito contente com o que faço. Estou muito contenta com o que hago. E as plantas, elas podem curar mesmo? Sim, claro que sim. Para esse grupo, felicidade e vida longa tem a ver com atividade, convivência e o prazer de fazer o que gostam. Normalmente se encontram em associações como essa, que reúne 600 pessoas. Eles pagam uma pequena taxa e têm direito a uma infinidade de cursos, como línguas, artes, canto, tai chi chuan. Mas as aulas mais disputadas são mesmo as de informática. Aqui elas aprendem a usar o ratão, para nós brasileiros, mouse. Golpe ou 2 golpes sobre essa tecla de ratão. Essa linguagem que nós idosos teremos que conquistar para que possamos nos entender com nossos filhos, netos, enfim, com as gerações mais jovens. Quando pergunto como o grupo se sente, as frases são sempre curtas e definitivas. Hoje me sinto livre, viva. Me sinto bem, espiritualmente e fisicamente. Vontade de viver que chamou a atenção da Universidade da República de Montevidéu. Em primeiro lugar, se costuma dizer que o envelhecimento da população é como um perigo para a sociedade. Isso não é certo, é falso. O Uruguai não está em nenhum perigo com o envelhecimento demográfico. O Brasil vai envelhecer muito nas próximas décadas do ponto de vista da sua população. Vai ser, creio, o país que mais vai envelhecer no mundo do ponto da velocidade. Na realidade, isso é uma oportunidade. Seguimos viagem pelo oeste do Uruguai para conhecer Carmelo, na região dos vinhedos. Uma ponte que parece enfeite, de ferro pintada de vermelho, recebe quem chega à cidade. Os moradores de Carmelo se orgulham de suas tradições e da vida generosa que levam, ou melhor, deliciosa, cheia de sensações e opções não só para ganhar, mas para celebrar a vida. O Uruguai tem muitas receitas para conquistar o paladar e colocar na mesa produtos de qualidade. O doce de leite é um dos melhores do mundo e o queijo produzido aqui também está conquistando fama. Queijo parmesão fresco e saboroso. O luxo aqui está nas mãos que amassam o pão. Que depois de assado, vai à mesa macio e cheiroso. A
Acordar e encontrar uma mesa servida assim é um mimo para os olhos e para o paladar. Bom dia! O que mais você gosta nessa mesa de produtos uruguaios? Eu gosto demais de iogurte. Muito rico, sim. Muito rico. Desde menino, provo iogurte assim. Em copo de vidro, natural e caseiro. E o clássico da Argentina e do Uruguai. Doce de leite. Todas essas delícias são produzidas em pequenas propriedades chamadas de fincas. Lugares de lindas e tranquilas paisagens. E elas ganham ainda mais charme com seus parreirais, que fazem molduras, construções antigas e bem preservadas. Elas guardam cantinas centenárias e refinadas. Nos tonéis de carvalho, um dos orgulhos do país, o vinho Taná. A enóloga Valéria Ciola me explica que o Taná é uma especialidade dos uruguaios. Um vinho forte, de personalidade, que harmoniza muito bem com os queijos uruguaios mais suaves. E nessa mistura deliciosa de pães, vinhos, queijos e presuntos. Aqui se produz um pouco de tudo. O que isso tem a ver com a cultura do Uruguai? Muitíssimo, porque o Uruguai é um país... Muitíssimo, porque o Uruguai é um país agrícola. Quem nos visita, creio que pode ter uma experiência sensorial única. Nós recebemos, temos as adegas, os vinhedos, podem degustar os vinhos, acompanhados com nossos queijos. Nesse lugar cheio de história e com uma mesa linda dessas, a conversa vai longe. Os uruguaios adoram receber visitantes para degustar, mas também para se deliciar com esse estilo de vida que mistura dias sem pressa e sensações. Saúde! Tem a ver com a boa vida, o estilo de vida uruguaio? Sim. Sim, desfrutamos muito de tudo que produzimos. E todas as coisas que fazemos com muito carinho em pequena escala. Você conhece vinho, então, desde que era muito pequena? Sim, molhavam a minha chupeta no vinho. Música, alegria e fartura de dar água na boca. Nós estamos no Mercado do Porto, um dos principais centros de gastronomia de Montevidéu. E aqui dá para ter uma ideia do que o uruguaio come e o que ele oferece para o turista. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma bela parrilhada, que é muito parecida com o nosso churrasco. Vamos dar uma voltinha e ver o que mais a gente encontra por aqui. Aqui tem outra parrilhada. Mais uma aqui. Outra. Aqui mais uma. E outra aqui. São 6 opções e o mesmo prato. Carne. É fácil entender por que o Uruguai é o segundo maior consumidor de carne bovina do mundo. Perde apenas para a Argentina. No ano passado, cada uruguaio comeu em média 54 quilos e 700 gramas de carne. Quase 20 quilos a mais que o consumo dos brasileiros. Decididamente, estamos num país de carnívoros. Com tanta carne, tantos assados, tanta gordura, como será que os uruguaios estão cuidando da saúde? A ciência já descobriu que dentro dessas garrafas existem substâncias que fazem bem à nossa saúde. Ajudam a prevenir doenças, especialmente as do coração. Agora, novas pesquisas revelam que a quantidade dessas substâncias é maior em algumas variedades de uva. Uma das campeãs é a Taná, a uva mais plantada no Uruguai. A variedade que produz um vinho de vermelho intenso foi trazida da França no fim do século XIX. O nome Taná se deve à forte presença de taninos, que são antioxidantes naturais. Combatem o envelhecimento precoce e ajudam a prevenir doenças, entre elas alguns tipos de câncer. Uma pesquisa do Instituto Clemente Stabile, em Montevidéu, comparou 3 variedades de vinhos produzidos no Uruguai: Taná, Merlot e Cabernet Sauvignon. A pergunta era:
qual dos 3 tipos de vinho seria capaz de retardar por mais tempo a decomposição em cérebros de ratos. O vinho Taná obteve de longe o melhor resultado. Todos nós temos defesas que são capazes de contra-atacar os radicais livres. Mas quando eles estão numa quantidade excessiva, nossas próprias defesas não são suficientes. Então, os antioxidantes vão ajudar o organismo a atacar estes radicais livres e a melhorar certas enfermidades onde se produz isso. No Brasil, outra descoberta. Pesquisadores da PUC de Porto Alegre também compararam vários tipos de vinho tinto e encontraram no Taná uma elevada quantidade de resveratrol, um antioxidante potente, batizado de elixir da juventude. O resveratrol é um antioxidante diferente, porque ele vai atuar numa proteína chamada sirtuína, que está ligada ao envelhecimento. Essa proteína sirtuína evita doenças do envelhecimento, como Parkinson, Alzheimer, doenças cardiovasculares. O cardiologista e professor da Universidade Católica de Montevidéu, Ricardo Benedetti, indica o Taná para seus pacientes, mas alerta. Se tu eres consumidor de vinho, se você já é consumidor de vinho, siga tomando em doses pequenas, porque o vinho pode, em quantidades grandes, levar ao vício. E aí entra um outro problema. E aí entram outros problemas. Saúde. Os pacientes que seguem a recomendação perceberam melhoras. O narrador esportivo Carlos Munhoz toma 1 taça de Taná por dia no jantar e diz que o bom colesterol subiu de 50 para 60 miligramas, o que afasta o risco de um infarto, por exemplo. O senhor está sentindo melhor? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Eu também saí do consultório com a mesma indicação. Dr. Ricardo Benedetti. Dr. Benedetti recomendou 1 taça de vinho Taná por dia. Assinou e carimbou a receita. Já que aqui tem substâncias que fazem bem à saúde, que vão nos deixar mais saudáveis. Saúde, saúde. Jaleco branco, laço azul no pescoço, Valentino, 10 anos, é uma das quase 300 mil crianças que usam o mesmo uniforme do tempo de seus pais. A diferença entre as gerações é que agora os alunos descobrem o mundo em segundos, pela internet. Todos eles estão nos mostrando imagens do Brasil. Olha aqui, ó. O que você encontrou aí? Onde é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é lindo. A ideia é fazer com que o computador deixe de ser um privilégio para se tornar um direito. Todas as crianças maiores de 6 anos, quando ingressam nas escolas públicas aqui do Uruguai, elas ganham um computador e acesso grátis à internet. Além de pesquisa, o computador é usado para leitura, lições de casa e, claro, nas horas de folga eles aproveitam para jogar. Isso é um elemento que lhes permite descobrir um mundo desconhecido e também lhes permite aprender. E o professor tem que acompanhar essa mudança. E as crianças, às vezes, nos ajudam muito mais rápido na aprendizagem. O projeto começou há 6 anos e, além dos computadores, é oferecida a manutenção. As crianças não precisam andar mais que 300 metros para acessar a rede. Aliás, todas as praças, parques e prédios públicos têm internet livre e de qualidade. Um serviço que é oferecido de graça também pelo comércio. A aula acabou e a família do Valentino está reunida aqui na praça. E as crianças, ao invés de estarem por aí correndo, olha só, no computador. Vamos ver. Valentino, dá para conectar a internet aqui na praça? Sim, dá. É uma ferramenta fácil de utilizar. Permite navegar pela internet, buscar coisas úteis, programas. Você sabe usar o computador como o Valentino? Me ensinou o Valentino. Os computadores fazem parte dos planos para capacitar quem começa a vida no Uruguai. No tempo do seu Luiz, não existia essa facilidade. Ele já está aposentado, mas também faz parte de um plano e voltou ao trabalho. Desta vez, para ensinar, na prática, tudo o que sabe sobre construção civil.
Sou jovem ainda, penso, com 64 anos, e quero fazer algo. E o que melhor que ensinar quem não sabe para capacitar as pessoas que entram no ramo pela primeira vez. Os aposentados uruguaios ganham em torno de 15 mil pesos mensais, pouco mais de R$ 1.600. Quando voltam ao trabalho, nesse projeto do governo de compartilhar experiências, quase dobram a renda. Recebem 12 mil pesos por 20 horas semanais. Era um desperdício ter gente com experiência, os mestres de obras aposentados em suas casas sentados, tomando mate, quando poderiam estar dividindo o seu conhecimento com outras pessoas. Por enquanto, são apenas aposentados da construção civil, mas a ideia é chamar mestres de outros setores. Bessandro, o programa mostrou muita coisa lá no Uruguai, mas obviamente o programa tem um tempo, uma duração e não mostrou tudo. Agora, o que é que você, não só você e a equipe, que a equipe foi um cinegrafista, um produtor, um auxiliar técnico, e tivemos 2 parceiros que conduziram o nosso motorhome lá pelas estradas do Uruguai. Vou aproveitar para apresentar o pessoal que participou da produção. O nosso auxiliar técnico, Paulo Evaristo. Tudo bem, Paulão? Tudo bem. Tranquilo? O nosso produtor, jornalista James Alberto. James, foi bom trabalhar no motorhome? Foi muito bom, ajudava, facilitava para chegar nos lugares. A gente acordava cedo, dormia tarde, trabalhou muito, então facilitou bastante. Claro, quem filmou isso tudo foi o repórter cinematográfico Carlos Costa, e a gente teve também um pessoal de apoio. O nosso motorista, o Augusto, o nosso copiloto e navegador, o Iguaçu. Eles estão preparando um cafezinho e essa é uma das vantagens de trabalhar no motorhome. A gente pode escolher a paisagem para improvisar uma refeição. Agora, por exemplo, a gente está aqui no Forte Santa Teresa, no Chuí, fronteira com o Brasil. E o que você não mostrou no programa que você gostaria de mostrar? Você sabe que tem uma coisa que chamou muita atenção da gente, foi em Montevidéu. Montevidéu é uma cidade curiosa, é uma capital e ela é ao mesmo tempo uma cidade tranquila. E, Sérgio, não sei se é porque a gente está tão acostumado com a nossa correria, com o nosso trânsito aqui, uma coisa que me chamou muita atenção é o respeito ao pedestre. Atravessar uma rua em Montevidéu, pisar na faixa de segurança, é o sinal automático para o carro parar. E o carro para. O carro para. Isso é surpreendente. A gente conversou com o escritor, com o Eduardo Galeano, que ele é apaixonado por Montevidéu e ele deu uma definição bem bonita da cidade e da paixão que ele tem pela capital do Uruguai. Eu nasci aqui, em Montevidéu, estou muito contente de ter nascido aqui, eu amo essa cidade. Montevidéu é uma cidade onde ainda é possível caminhar e respirar, que são 2 atividades importantes, respirar e caminhar. Caminhar na beira-mar, deixar que as pernas resolvam as contradições da alma. Daí eu estou... Cada caminhada é uma poupança de fortunas imensas que senão eu estaria gastando no psicoanálise. E numa reportagem dessa, dá para se divertir um pouco? Acontece muita coisa curiosa ou só se trabalha? Não, a gente se diverte até com os erros, que a gente não mostra no programa, mas que eles existem, né? Ok. Não acredito. De novo. Rápido, rápido. Vamos. Fala sobre o motorhome, que foi uma experiência nova para você também. Eu acho que a gente não conseguiria mostrar esse Uruguai que os brasileiros não conhecem se não fosse dessa forma no motorhome. Porque fomos a cidades tão pequenas que ele nos serviu de acomodação, nos serviu de meio de transporte, lugares onde não tem aeroporto, a gente não chegaria de avião. Para levar o carro, para ir de carro, para levar o nosso equipamento, teríamos que ter 2 carros pelo menos, para levar um só equipamento, outra equipe.
Então ia ficar um pouco complicado. Então ele foi muito prático nesse sentido. A gente chegava, já estava em casa, né? Sim. E fomos muito bem recebidos. Assim, o uruguaio, ele é caloroso, as pessoas foram muito gentis, muito generosas com a gente não teve problema de segurança em lugar nenhum, estacionávamos na rua, em Montevidéu foi assim, em Punta del Este foi assim, no interior, Taquarembó, Minas de Corrales, por onde passamos, fomos muito bem recebidos, às vezes nos ofereciam até lugares assim, olha, fica aqui em frente à delegacia, né? Então tá mais protegidos impossível, né? E esse interior uruguaio, como é que você viu essas cidades do interior, cidades bastante prósperas, bastante tranquilas, não é? Como é que você viu isso tudo? Muito bonito, são lugares assim belíssimos, que vale a pena fugir um pouco da rota de turismo convencional, que às vezes se limita às praias, aos balneários, para conhecer esses lugares, porque tem uma riqueza e tem um potencial turístico a ser explorado. É fantástico, assim, imaginar que a gente ia encontrar ouro no Uruguai. Se bem que para chegar até o ouro eu penei bastante, viu? O seu Tito, o nosso guia e garimpeiro, velho garimpeiro, ele estava mais preparado que eu para ir atrás do ouro, viu, Sérgio? O Dom Tito é mais esperto que a gente, ele veio com uma alpargatazinha. Claro. A gente veio buscar. Mas, ô Sandro, você esteve em contato com Eduardo Galeano, que tem aquele famoso livro Veias Abertas na América Latina. Eu adorei, né? Que a minha geração lia com muita cautela, porque está sujeito a ser preso, né? É mesmo? Exato, era um livro que... Você leu? Li e tenho em casa até hoje. Né? Tenho em casa até hoje o livro. É muito bom, né? Editado na época. Mas então ele fez algumas colocações para você sobre o comportamento do povo uruguaio, né? Então, o que ele coloca exatamente? Ele é apaixonado por Montevidéu, viu? Esse aqui é bonito. O Galeano tem uma clareza, assim, uma objetividade. Eu também li Veias Abertas e fiquei maravilhado, porque quando li, parecia a primeira vez que se olhava o oprimido, né? Olhava a história com outros olhos, né? Não a história oficial. Então, nos impressionava na época o livro. Ele continua uma mente produtiva, ele continua muito criativo, ele tem verdadeira paixão. Ele falou de uma coisa de como ele gosta de Montevidéu, como ele percebe Montevidéu como uma cidade diferente. Isso é muito bacana, uma pessoa falar bem do lugar onde vive, né? Sim, e com relação à juventude uruguaia, que tem que deixar o país, não é isso mesmo? Ele lamenta, ele acha que isso precisa ser corrigido de algum jeito, porque, veja só, um país que cria uma educação fantástica, que eles têm 97%, 98% de alfabetizados a partir dos 15 anos. Isso é maravilhoso, né? E tem uma qualidade de ensino até a faculdade que também é muito boa, e depois não consegue aproveitar essas pessoas, ele chamou de essa é a nossa tragédia. Mas, ô Sandro, então o que eu até já vi em filme, o povo uruguaio parece um povo triste, nostálgico. Você observou isso lá? Há uma tristeza, as pessoas estão um pouco desiludidas, desanimadas. Talvez seja a impressão que deixa pela pequena quantidade de jovens que a gente viu. Falta talvez do jovem. Talvez seja essa a impressão. Mas o Carlos Paes Vilaró, que é um artista plástico, um escultor muito conceituado no Uruguai, amigo de Vinícius de Moraes, de tantos brasileiros, Pelé, Tom Jobim, ele gosta muito, apaixonado por brasileiros. Ele tentou explicar esse comportamento, essa característica uruguaia, fazendo uma comparação com o nosso temperamento brasileiro, né? E ficou muito interessante esse trechinho da conversa que não apareceu no programa. Eu te hablo com toda franqueza, quando viene gente a visitar o museu, si son brasileños hay siempre una sonrisa, siempre hay alegría. Es como si viviéramos todos en ese sentimiento que es el carnaval, por ejemplo. Es curioso. Casi te diría que el brasileño es carnaval, es expansión, es generosidad. Curioso, não é? É muito bom, né? Sim. É muito bom. Percorremos um pouco o Uruguai, achamos o Uruguai um pouco sério, um pouco comedido. Com tristeza de tango, digo eu, não? Talvez a tristeza do tango. Tristeza de tango. Então aí fica um país de pessoas idosas. Pessoas mais velhas, E talvez aí a gente entenda um pouco do humor, né? Talvez pessoas um pouco mais sérias, a gente tem a dificuldade de ver o Uruguai sorrindo ou coisa assim. Uma interpretação do Vilaró, que é muito curiosa. O Vilaró, o Carlos Paes Vilaró. Sim,
o artista plástico, o escultor, que deu uma interpretação muito pessoal, comparando esse temperamento, essa característica do uruguaio com o nosso jeito, o jeito brasileiro de ser. De quem... que aqui até os velhinhos sorriem, o pessoal da terceira idade sorri. Não é? Mas, e o futebol? Como é que está o futebol uruguaio? Não vai muito bem o futebol uruguaio. Né? Não vai. Mas eles ainda têm a Copa de 50, né? Eles têm Didia, que está vivo. Então, a gente preferiu nem tocar muito no futebol, senão iam relembrar a Copa de 50. Chega a humilhação de 50. Foi uma tristeza para a gente. Vamos deixar o futebol quieto. Mas não tem também uma história do Maradona? Essa é uma brincadeira que eles fazem no chamado Dia da Inocência, que é uma espécie de Dia da Mentira do Uruguai. E eles brincam para provocar os argentinos, né? Eles dizem que, assim como o Gardel é uruguaio, na versão uruguaia, Maradona também nasceu em Tacuarembó, que é a mesma cidade de Gardel. É pura provocação, os argentinos não devem gostar nada disso, né? Eu defendo que ele é francês, porque eu tenho um sanguinho lá na França, meu bisavô era francês. É uma das teses, né? Eu gosto tanto de Gardel que eu acho que Gardel é francês. Mas o que os uruguaios dizem de Gardel? Eles têm uma farta documentação dizendo que ele nasceu em Tacuarembó, no interior do Uruguai. Agora, vá falar isso para um argentino. A gente encontrou com alguns argentinos lá em Colônia del Sacramento, e é como, um deles até chegou a brincar comigo, é como dizer que Pelé nasceu no Equador. É assim, é mexer num vespeiro, né? Sim. Mas é muito interessante, porque a documentação, ela existe também uma documentação que Gardel teria deixado quando já fazia sucesso, para beneficiar essa pessoa que o criou, que seria a mãe francesa dele. Exato. Então, tá vendo? essa é a versão uruguaia para esse nascimento francês que os argentinos dizem que seria o verdadeiro. Mas eu acho que isso é uma polêmica para muito pano para manga ainda, viu, Sérgio? No programa nós vimos aquele cidadão localizando água com aquelas varetinhas. E ele avaliou a sua energia também com aquelas varetinhas? Pois é, ele disse que essas varetas aí, que é uma técnica chamada radiestesia, né? Que ele era capaz de medir a minha energia. Eu fiquei curioso, eu falei, veja como é que eu estava viajando há bastante tempo, ainda estava no meio do programa. E aí, quando ele aproxima as varetas do corpo da gente, essas varetas se cruzam. E aí ele vai se afastando até que chega um momento em que elas descruzam. Aí ele diz que esse seria o campo magnético que a gente tem. Ele falou que o meu estava normal, a uma distância. Eu fiquei até um pouco preocupado. É bom ter muita energia ou ter pouca energia? Eu acho que era bom ter bastante, né? Mas ele falou que ele está normal, eu fiquei satisfeito. Deu para tocar o programa até o fim com aquela energia que ele mediu ali. Mas é muito curioso, é um assunto que seduz, porque a gente também não tem muito conhecimento, né? Mas é muito interessante. Realmente as varetas na mão dele se cruzavam. Quando eu tentei... Não tem nenhum misticismo nisso, porque a gente já viu no cinema, na literatura, né, pessoas procurando água com as varetinhas. Né? Você que tem fazenda, você já ouviu falar daquelas pessoas que buscam água com vareta e encontram, né? Encontram. Então eles dizem que é uma ciência, que é uma técnica, só que nesse caso ela está adaptada, ela está voltada para localizar, além dos veios d'água, para medir também a energia das pessoas e tudo. A gente vê isso com muita curiosidade, né? Porque eles estão um tanto quanto místicos, né? Você esteve lá em Piriápolis. Piriápolis, exatamente. Então, como é que é a coisa? Como é que funciona a coisa lá? É uma cidade mística? É uma cidade que tem um grupo de pessoas e o Carlos Rodrigues, que apareceu com as varetinhas aí, ele estuda muito, ele é especialista em geobiologia, ele tem identificado pontos de muita energia na cidade. Isso tem atraído as pessoas. Gente de todo mundo? Pessoas, especialmente aqui da América do Sul, algumas do próprio Uruguai, brasileiros, estão indo para lá para fazer um caminho, um roteiro que teria sido criado pelo fundador da cidade, o Francisco Piria, já pensando em localizar esses pontos, para que as pessoas pudessem se beneficiar dessa energia. É muito curioso, talvez esteja surgindo aí um novo caminho de Santiago aqui na América do Sul. E o cavalo na vida do povo uruguaio? Você é fã de cavalo, né? Sim. Você adora, né? E cavalo, olha, acho que o programa teve belas imagens, mas as imagens do cavalo crioulo, acho que foram, assim, eu me impressionei muito, parecia que a gente estava no meio de um filme, né? E teve uma frase que um dos criadores falou pra gente, que
que não coube no programa e que é muito interessante. Ele falou, olha, repare nos heróis uruguaios, todos estão sobre um cavalo. Então, quer dizer, a história do Uruguai está intimamente ligada. Dominar o Pampa, o cavalo foi fundamental. Né? Eu só lamento que eles não experimentem o manga-larga machador. Eu sou fã. É o que você gosta. Depois, quando se sentarem os heróis uruguaios, sentarem no manga-larga machador, nunca mais vão apiar. Mas você viu o crioulo, né? É muito bonito, Sim, né? Um belo animal. O cavalo é muito bonito. O cavalo é um belo animal. Então, aqui nos nossos programas, nós gostamos muito de natureza. Temos sempre, né, no Globo Repórter, belas imagens da natureza. E a natureza uruguaia? O que é que você viu de surpreendente? É quase tudo surpreendente, né? Lobos marinhos, leões marinhos, são coisas que a gente não tem aqui, que a gente vê e se encanta. A gente pegou um período muito propício e muito agradável, que era o período da procriação. Então tem filhotinho para todo lado. A gente viu filhote para todo lado. Cervos, a gente viu os próprios lobinhos, a gente viu até um puminha, um filhotinho de puma que nasceu, esse num zoológico, que era o bicho que dominava as poucas matas do Uruguai, mas era o felino, o predador, né, que hoje já não se acha mais na natureza e que eles estão tentando reproduzir. Agora, uma coisa que o internauta deve saber, é um país que merece ser visitado. Não só aqueles pontos que a gente já conhece, mas o interior, ele é um povo muito caloroso, muito receptivo, muito generoso na hospitalidade e que vale a pena conhecer. Está pertinho da gente, às vezes a gente vai para tão longe e não conhece o nosso vizinho. Né? Eu indicaria o Uruguai para uma visita, para um passeio, que vale a pena.